De volta com o Varejo em Foco, hora da entrevista aqui do nosso programa. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, gente, sobre o Desenrola. Você que está aí ouvindo conhece o Desenrola, esse programa do governo federal que veio para limpar o nome das pessoas, devolver o crédito, colocar as pessoas no azul e tem dado resultado, viu? Se você está por fora, não sabe do que se trata, não sabe o que é o Desenrola Brasil, acompanha hoje o nosso programa, porque a gente vai falar do programa, vai tentar esclarecer, tirar as dúvidas aqui, explicar quem pode e quem não pode entrar nesse programa e principalmente fazer uma leitura sobre os impactos que essa medida do governo trouxe para a economia. Só um dado antes da gente começar, de fato, a nossa entrevista, eu quero compartilhar com você que está aí me assistindo. A produção separou nas 2 primeiras semanas após o início lá das operações, que é por fase, por etapas. Olha só o número, gente, 2,5 bilhões de reais, 2 bilhões e meio de reais, o volume financeiro repactuado de devedores. E isso são dívidas pequenininhas nessa primeira fase, mas no montante gera tudo isso. Isso significa dinheiro na economia, significa as pessoas podendo acessar crédito, enfim, significa a vida economicamente ativa. E isso é muito importante. Para o nosso bate-papo, para falar do Desenrola, a gente está aqui com o Giancarlo Rocha, que é o gerente executivo aqui da CDL de Rondonópolis e também nos atende de São Paulo, online, a gerente jurídica do SPC Brasil, hoje o maior birô de crédito da América Latina, birô que é o que reúne os dados dos devedores, faz a ponte com os credores em caso de negativação. A Vivian Moraes nos atende também. Vivian, bem-vinda ao Varejo em Foco, obrigado pelo seu tempo, por nos receber aqui. E, bom, acho que a explicação, ainda que por cima, foi essa na abertura do programa, né? O Desenrola tá aí para limpar o nome das pessoas, o que é uma boa notícia. Muita gente estava precisando e aproveitou já a oportunidade. Bem-vindo ao Varejo em Foco, Viviane. Muito obrigada, Robson. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, vamos falar um pouquinho para quem tá em casa e ainda está por fora do Desenrola, ainda não já ouviu falar naquela conversa de botequim, mas ainda não foi se aprofundar. Dá tempo, pode e deve procurar se informar, né? Sim, com certeza, é uma oportunidade para todos os brasileiros que passam por esse momento de inadimplência, né? Existem aí alguns requisitos, mas se a pessoa, seu devedor, se encontra dentro dos requisitos, é muito importante que ele busque os seus credores. É uma ótima oportunidade de renegociar os seus débitos, limpar o seu nome e voltar para a economia. Muito bem, a gente está na segunda etapa agora da renegociação, e aí até para quem está em casa eu vou esclarecer, a primeira negociação com os bancos para aqueles que tinham dívidas de até R$ 100. Agora a gente está para negociação as pessoas físicas com renda de até 20 mil e as dívidas em bancos sem limite de valor. Essa é a segunda etapa e depois outras virão, Vivian, é isso? Tá certo? O programa é dividido em 2 etapas. Por uma questão de organização de cronograma, o que a gente chama de faixa 1, que são dívidas de devedores que têm uma renda específica de até 2 salários mínimos ou inscritos no cadastro único e que tenham dívidas que somem até R$ 5.000, essas negociações ainda não foram iniciadas. Então o programa começa pela faixa 2. E essa faixa 2 em que você disse em que estamos, em que os bancos estão negociando dívidas com seus devedores e muitas outras empresas e varejistas, inclusive, mesmo que não estejam formalmente dentro do Desenrola, aproveitam essa oportunidade para buscar os seus devedores e também renegociar os seus créditos. Muito bom, Jean, eu quero trazer você para a conversa. A CDL trabalha, inclusive, com o banco de dados do SPC, somos parceiros. E um ponto que sempre nos pega, não de hoje, é a inadimplência, né? E falando em nível local, é um grande desafio que nós temos
enquanto entidade. Nós temos, inclusive, agora o Negocia, enfim, vez ou outra a gente traz ferramentas para tentar reduzir essa inadimplência rondonopolitana. E chama a atenção que as dívidas, a grande maioria, não são valores exorbitantes, estão dentro dessa faixa que a gente está falando aqui. O Desenrola está trabalhando com os bancos, daqui a pouco nós vamos aprofundar mais sobre ampliar para o varejo, mas o que há em comum é que os valores não são tão altos, ou seja, se oferecer condição, dá para negociar. Dá sim, Robson. O SPC Brasil e as CDLs espalhadas, né, por todo o Brasil, nós somos especialistas, né, nessa análise de crédito. Então, a inadimplência é um assunto que a gente sempre está de olho. Inclusive, nas nossas reuniões, né, Robson, é um indicador que a gente sempre aponta. Qual é a eficiência das ferramentas do SPC Brasil no auxílio, à manutenção ou à redução da inadimplência aqui na cidade? Então, um programa como esse, como o Desenrola, ele é muito importante porque, ainda falando da pandemia, ela não deixou só sequelas de saúde, mas deixou sequelas financeiras também. Então, tem muitas pessoas que ainda estão com resquício daqueles anos difíceis que nós passamos, e um programa como esse ajuda muito a alavancar a economia, porque você coloca de novo aquele consumidor efetivamente negativado, que não estava conseguindo ir às compras, então você coloca ele no mercado, ele consome, e isso o governo federal acertou em trazer esse programa para que essa pessoa volte ao mercado. E regionalmente aqui há uma expectativa muito grande, né? Muita gente já liga aqui perguntando, e a gente não tem dúvida alguma que isso vai trazer benefício para a sociedade. A gente está, nesse momento do Desenrola, quando a gente está falando dessas dívidas negociadas, são as dívidas com as instituições financeiras. De certa forma, os setores como um todo, a Vivian fez um gancho nesse sentido, os setores como um todo vão se beneficiar. Quer dizer, a pessoa com o nome limpo, com a sua vida economicamente ativa, com a possibilidade de acesso ao crédito, essa pessoa vai consumir, quer dizer, vai retomar a sua vida. Então, os outros setores, como o nosso varejo, por exemplo, tende a se beneficiar também. Isso mesmo, né? A gente já vem com uma redução, o mês passado foi o primeiro mês de uma série de alta de inadimplência, e o mês de junho nós tivemos então a primeira queda, né? Então já vem tendo uma reação, e o programa vai ajudar sem dúvida, e o credor também está com muita expectativa, né? Então a gente já tem recebido ligações dos nossos associados perguntando, né, que trabalho que nós estamos fazendo. Então a gente está fazendo um acompanhamento muito de perto, auxiliado pelo SPC Brasil, o SPC Brasil que encabeça né, as negociações, e logo a gente já vai poder então colocar essas informações lá para serem negociadas. Muito bom. Vivian, deste número que eu trouxe no começo do programa, na abertura, este volume, 2,5 bilhões de reais repactuados, qual a leitura que o SPC faz? Quer dizer, está dentro do esperado, em termos de ritmo acelerado, está além, superando as expectativas? E qual a expectativa a cada nova etapa do Desenrola? Não, a expectativa é realmente grande, os números são bons, né? O que nós observamos é o engajamento dos credores, né? Então, os bancos estão buscando seus devedores, estão oferecendo condições, e os devedores querem pagar, né? Então, o engajamento é grande e é um bom resultado. A expectativa é de que, com a faixa 1 surgindo, né, a partir do momento em que ela surja, mais pessoas poderão naturalmente negociar os seus débitos, né, e aí sim, com a garantia do FGO, né, do Fundo Garantidor, enfim, aí a coisa vai tomar uma proporção ainda maior. Viviane, esse ponto que você tocou, eu quero destacar para a gente fechar o primeiro bloco. Que é claro que o programa ele não teria êxito não fosse a vontade, tanto de quem deve quanto de quem oferta o crédito. E, bom, por parte dos bancos, se houve algum receio, alguma lentidão para aderir ao programa lá no início, à medida em que um foi aceitando, o outro foi a reboque também. O que é muito bom. E um outro ponto bom e importante é a cultura dessa grande massa devedora do nosso país que quer pagar.
que se incomoda com as suas dívidas e que, enfim, só precisava mesmo era de uma oportunidade. Importante destacar esses pontos, essa cultura que nós temos para o sucesso que está sendo o programa até agora, né? Certamente, Robson, certamente há um engajamento e a questão da cultura, ela é bem relevante. Muito bem. Ó, para você que está aí, fica ligado com a gente vai tirar dúvidas ainda do Desenrola Brasil, a gente vai falar das etapas, como aderir, qual é a sua dívida, qual é o seu caso, tem muita coisa ainda para a gente conversar aqui nessa bancada com o Jean, com a Vivian, que nos atende online, direto da SPC Brasil. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo e a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade ao nosso programa. A gente está falando hoje sobre o Desenrola Brasil, esse programa do governo federal que veio para limpar o nome e está limpando o nome de muita gente. Aqui conosco na bancada, Giancarlo Rocha, nosso gerente executivo, aqui da CDL, e direto do SPC Brasil, em São Paulo, Vivian Moraes, gerente jurídica do Birô do SPC, conversa com a gente. Jean, eu vou abrir contigo agora esse segundo bloco, ainda no ponto da inadimplência e retomando coisas que nós já falamos aqui. Tem um indicador da CNDL e também do SPC Brasil, aquela realidade de 4 em cada 10 brasileiros adultos até junho deste ano estavam inadimplentes. E só um destaque importante para quem assiste, quando a gente fala inadimplente, gente, nós não estamos falando daquele que tem o seu boleto, a sua conta para pagar todo mês, porque isso todo mundo tem, não é verdade? Inadimplente é aquele que já está há 90 dias ali, a bola de neve já começou a tomar um corpo, aí a coisa começou a complicar. Localmente falando, esse dado que é nacional, Jean, ele se repete, quer dizer, ele acompanha 4 em cada 10, mesmo para a nossa realidade local? Aqui não é diferente, Robson. A gente tem um cenário, eu poderia dizer que até um pouco mais desfavorável, porque aqui no Mato Grosso, se a gente comparar com, por exemplo, o ticket médio da dívida nacional, aqui nós somos o dobro. Uau. Né? Então aqui o ticket médio do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, ele é exatamente o dobro da média nacional. Então, aqui acompanha, sim, algumas vezes a gente tem, por a gente ser um estado muito agrícola, a agricultura ela tem passado por bons momentos, a inadimplência aqui ela cresce um pouco menos, né? Quando cresce nacionalmente, aqui normalmente cresce um pouco menos. E ela, quando ela está retomando, né? Quando o pessoal está voltando a pagar em dia as contas, aqui acompanha também. Mas os índices são muito próximos dos índices nacionais. Chama a atenção esse dado. Lá no início do programa, a gente fez um destaque de que, de modo geral, as dívidas não eram tão altas assim, por isso que muita gente conseguia entrar no Desenrola. Agora, pensar que o nosso ticket médio é o dobro, automaticamente você está falando de uma dificuldade dobrada para pagar, especialmente para as classes menos favorecidas ou para aqueles que sofreram mais na pandemia, fica mais difícil pagar, né? A gente, para o Desenrola, talvez a doutora pode complementar, se eu esqueci de algum, tem alguns tipos de financiamento de empréstimo que não entram, né? Tipo aqueles créditos de funding, crédito imobiliário, crédito rural, aqueles créditos que têm garantias reais, esses não entram, né? Então, isso são justamente esses que têm ali o ticket médio, que tem um valor da parcela mais alto. Se você olhar para esses tickets dos outros empréstimos, de um cartão de crédito, né, e normalmente é um pouco menor do varejo também, é muita nossa realidade aqui. Né, você pega um banco de dados aí de algum associado nosso varejista que ainda vende no carnê, você vê o cara sendo negativado com dívida de 20, de 30, de 80 reais. Então, o programa entra realmente como uma luva, né, para poder tentar ajudar aí o pessoal a limpar o nome. Às vezes aquela coisa pouca que a pessoa comprou parcelado e parcelou a perder de vista, e perde mesmo, chega na metade do carnê, esquece de pagar, para de pagar, às vezes é uma coisa, em termos de valor, não tão alto.
Doutora, queria a sua complementação. Quem pode e quem não pode entrar no Desenrola, que tipos de dívidas, financiamentos, o que entra nesse programa, já para quem está em casa se organizar. Ok, nesse momento em que nós estamos na faixa 2, estão sendo negociados dentro do programa débitos com instituições financeiras, né? São essas as dívidas. Há algumas restrições, mas na faixa 1, que é o foco do Desenrola, o que que não pode entrar? Não pode entrar dívidas que possuam garantia real, né? O Giancarlo falou tudo. E crédito rural, financiamento imobiliário, funding, operações definidas posteriormente por ato do Ministério. É importante a gente saber que os devedores que têm direito a participar da faixa 2 são devedores que possuem renda de até 2 salários mínimos e que suas dívidas não somem mais de R$ 5.000. Então essa fase do programa, né, que a gente chama de faixa 1, ela ainda não começou, ela vai começar, essas dívidas vão ser negociadas dentro de uma plataforma específica, provavelmente será o consumidor.gov do governo federal, né, e aí sim a gente tem uma concentração de negociação em um único lugar. Atualmente, essas negociações são feitas de maneira independente pelas instituições financeiras. Muito bom. Doutora, é possível que esses outros financiamentos não contemplados agora sejam contemplados futuramente, em médio prazo? E vou emendar uma outra pergunta. Dentro desse rol de dívidas e de valores hoje, o maior vilão é de fato o tal do cartão de crédito, é isso? Olha, o tipo de dívida ele é bem amplo, sabe, Robson, é bem amplo. O que a gente espera é que depois que essas dívidas forem negociadas, ou mesmo durante o próprio programa Desenrola, a gente não espera um outro programa, ele é um programa que tem data para acabar, ele termina a princípio no dia 31 de dezembro desse ano, então ele tem uma data para terminar. E nós não esperamos um outro programa para outras dívidas. O que nós esperamos é que esse movimento de busca à renegociação seja um movimento forte o suficiente para que mesmo as dívidas não contempladas no programa sejam negociadas. E isso está acontecendo, né? Por isso que nós falamos aí do varejo, das oportunidades do varejo. O varejo vai entrar como credor na faixa 1, mas independente dos requisitos do programa, as pessoas buscam os pagamentos e os credores devem aproveitar essa oportunidade. Muito bom. Jean, esse é o ponto que a gente falou lá atrás, a doutora complementou muito bem agora, com aquela coisa de um setor puxando o outro, de uma coisa puxando a outra. O primeiro passo, para quem está devendo e dorme preocupado toda noite, o primeiro passo é limpar o nome, é estar no azul, é saber que fez uma negociação e que vai conseguir dar conta. A partir disso, outros financiamentos, outras coisas, mesmo não contemplados por um programa, chancelado por um programa, mesmo que não, mas dado o nosso comportamento, a nossa cultura, vão sendo também renegociados. Esse é um movimento positivo, né? É isso mesmo, né? A gente vive um cenário de a economia voltando, né, a crescer, o consumo das pessoas também melhorando. Então, nada mais válido que um programa como esse aí para pegar aquelas pessoas realmente que têm mais dificuldades, que realmente necessitam mais desse tipo de ajuda para voltar para o mercado ativo de consumo. Muito bom. Jean, você disse no bloco passado também que alguns lojistas já entram em contato conosco aqui na CDL para perguntar do Desenrola. O que eu queria saber de ti é sobre a expectativa desses lojistas em começar a colher os frutos desse programa. Vamos pensar, amanhã, por exemplo, nós temos o Dia dos Pais, com aquela expectativa do comércio entre 18% e 20% em nível local. Isso significa as pessoas gastando. Para gastar, para fazer compra, tem que estar com dinheiro, tem que estar com nome, com crédito, enfim.
é todo um movimento, né, de estímulo. A expectativa desses nossos lojistas para começar a colher os frutos já é para agora, ou eles estão jogando pensando no final do ano, nessa expectativa de crescer percentual? Que leitura que se faz? Alguns ainda têm dúvida, não estão muito bem informados, como a doutora disse, né, o programa ele tem data para acabar, né? Então esse ano o programa ele já se encerra. Então tem aquela urgência, tem aquela expectativa mesmo, né? Os nossos associados então estão perguntando bastante, a gente está preocupado em gerar conteúdo, a gente tem distribuído nos nossos mails, em alguns momentos nas redes sociais, algumas informações também sobre o programa, mas há sim uma expectativa grande. A gente está tentando medir por entrevistas informais assim, o volume de negócio que a gente pode gerar. Então, talvez numa próxima entrevista, um próximo bate-papo aqui com a doutora, a gente já tenha alguns números reais de volume de contratos que foram renegociados, inclusive valores em reais, mas a expectativa, Robson, é a maior possível, a melhor possível. Isso casa com esse movimento que a gente tanto anseia, tanto espera da retomada econômica, e a gente traz aqui essas expectativas, especialmente nas datas comemorativas, e o quanto é bom ver as pessoas circulando, as pessoas dispostas a comprar, podendo fazer bom negócio. Sacola na mão, né, Robson? Sacola na mão, é isso que a gente anseia. Doutora, para a gente fechar o segundo bloco, ainda nesse campo das expectativas dos setores e nesse movimento que a gente tanto anseia de retomada econômica, possivelmente vamos sentir os impactos positivos ainda nesse segundo semestre, quer dizer, pensando no nosso comércio, no nosso varejo, que está de olho nessas datas comemorativas, nesse final de ano, possivelmente essa impulsão, essa repactuação, essa retomada do crédito seja sentida já, né? Sim, certamente, porque uma vez que o débito é renegociado, o credor cancela, né, ele baixa o registro de inadimplência, afinal de contas aquela dívida deixa de existir, surge uma outra dívida, né, e o consumidor, ele vai ter mais facilidade de fazer novos negócios, né, de buscar outros créditos, enfim. A gente deve sentir ainda esse ano efeitos positivos do programa Desenrola. Amém, que assim seja. Ó, fica aí que o nosso programa vai continuar no próximo bloco, ainda tem a terceira parte aqui do Varejo em Foco, tirando dúvidas sobre o Desenrola. Papel e caneta na mão, anota aí, tira suas dúvidas, tá? E a gente vai, claro, aqui dar os caminhos. Quem quer entrar no Desenrola, como faz, para onde vai, para quem liga. Calma aí que a gente já vai te contar. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Terceiro e último bloco aqui do nosso programa, o nosso Varejo em Foco, sobre o Desenrola Brasil, esse programa do governo federal. Hoje a gente está aqui nessa bancada de fato para tentar tirar as dúvidas, esclarecer o que possa pintar na sua cabeça em termos de questionamento sobre esse programa. É para mim, não é para mim? Saiba que esse programa é para a grande massa da população brasileira que tem as suas dívidas. E, bom, estamos tentando fazer a nossa parte aqui. Giancarlo Rocha, gerente executivo da CDL com a gente, a gerente jurídica do SPC Brasil, Vivian Moraes também nos atende. E, bom, um outro ponto que eu quero abordar nesse programa, doutora, começando contigo, e a produção me separou, sobre a importância de se procurar canais oficiais, fontes confiáveis. Sim, certamente, Robson. É importantíssimo que o devedor busque o credor nos seus canais usuais, né? Através dos seus canais usuais. Na faixa 2, as instituições financeiras que têm como credoras. E na faixa 1, toda a negociação será feita dentro da plataforma. E a plataforma que será trabalhada pelo governo federal provavelmente é a consumidor.gov. É muito importante que o consumidor já busque a sua inscrição, o seu cadastro na plataforma do governo. O cadastro é gratuito, né? De maneira que ele já esteja pronto para quando o momento da renegociação
da faixa 1 acontecer, ele poder buscar esse pagamento, essa renegociação. Muito bem, doutor, então vamos lá. Quem está nos assistindo agora e tem uma dívida com uma instituição financeira, uma dívida com um banco, num determinado valor, ela pode ligar nesse banco, liga nesse banco ou vai por outro caminho? Já vamos adiantar isso para quem está assistindo. Ótimo, vamos sim. Bem, se você tem um relacionamento com o banco em que você não, né, em que o devedor eventualmente tem algum tipo de inadimplência. Sim, esse devedor pode procurar o gerente do banco, pode ir até o banco, pode ligar para o banco, né, os aplicativos, eles oferecem formas de renegociação. Então, quando eu digo canais usuais, sim, são os canais usuais. Alguns bancos utilizam algumas plataformas, né, para renegociação, então se já é um costume, né, daquele devedor ou daquela instituição usar a plataforma, também pode usar, mas é importante que o contato seja feito com uma fonte confiável. Isso agora, né, na faixa 2 que já está acontecendo. A partir do momento em que a faixa 1 começar, aí sim, esse devedor deve procurar a plataforma do governo federal. E é lá, com login e senha na plataforma do governo federal, em que ele vai fazer a sua negociação. Muito bom. Doutora, SMS, mensagem de WhatsApp, anúncio de Facebook, tem que ter cuidado. E se você tem uma dívida com um determinado banco, o mais indicado nesse momento é procurar a instituição diretamente. Procura conversar lá com o gerente, enfim, tem esse tete a tete que, claro, vai ser muito mais importante. Jean, voltando aqui para a nossa realidade e para a nossa CDL, enquanto entidade e prestadora de serviço, não só para quem é associado, mas para a comunidade do modo geral, quem precisar tirar dúvida também, nós estamos de porta aberta. E, enfim, nossos canais também estão aqui. Isso mesmo, reforço aqui tudo que a doutora disse e a CDL também está à disposição para tirar essas dúvidas, né? O nosso pessoal está treinado e a gente já vem recebendo, realmente, Robson, o que você disse aí, a gente vem recebendo aqui, né? Principalmente aqueles mais idosos, né? Perguntando sobre algumas mensagens que já estão recebendo ali pelo WhatsApp ou por SMS. Ah, recebi então, um link. Isso, então a gente reforça aqui, né, todas as recomendações da doutora. A gente também, a equipe da CDL Rondonópolis está à disposição aqui no nosso telefone, né, o 3423-1277. Pode ligar ou pode vir até a CDL para poder tirar dúvida, né? Como a doutora disse, né, algumas faixas ainda não estão disponíveis, mas já existem aí situações de fraude que o pessoal está se aproveitando disso. E que, como aconteceu ali naquele valores a receber do Banco Central, acontece muito com o FGTS, quando há campanhas de crédito, né, de liberação. Então, eles estão usando também esse momento, mas a nossa equipe está aqui à disposição para poder tirar dúvida e, claro, sempre recomendando a usar o canal oficial daquela instituição que, eventualmente, você tem algum tipo de relacionamento. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu espero que seja a primeira de muitas e já vou encerrar o nosso bate-papo fazendo um convite ao SPC Brasil que sente conosco no Varejo em Foco. Quando a gente tiver os números do Desenrola, ainda que números parciais e concretizando essas nossas expectativas, a gente vai fazer um programa muito festivo, tenho certeza que a gente vai comemorar muito e eu queria convidar o SPC. No mais, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, Robson, agradeço ao Giancarlo aí por ter dividido comigo a bancada de hoje e certamente aceitamos o convite, será um prazer ter algum colega do SPC Brasil falando com você e comemorando o resultado do programa. E é isso, Jean. Vamos comemorar. Você também volta, né, E Jean? claro, claro, é sempre bom voltar para dar notícias boas, né, Robson? Eu tenho certeza que o programa veio realmente para... Ele tem uma grande expectativa e veio para ajudar muita gente. A gente vai estar aqui para contar tudo isso depois. É isso. Ó, para você que nos assistiu, espero de coração mesmo ter conseguido aqui nesse programa hoje ter tirado, se não todas, boa parte das suas dúvidas, dos seus questionamentos, falando um pouco sobre o Desenrola e principalmente encorajado, estimulado você que procure a instituição financeira, que procure
esses mecanismos, esses programas de renegociação, porque são boas oportunidades. De fato são boas oportunidades. E o fruto a gente colhe junto, depois, em médio e longo prazo, se Deus quiser. A gente vai chegando ao final da edição de hoje do nosso programa, agradecendo à TV Cidade Record pela abertura do espaço e também a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e o Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.